Olá, no programa de hoje as pautas no Congresso que ameaçam o meio ambiente. Com a tragédia das enchentes em curso no Rio Grande do Sul, um estudo recém-publicado pelo Observatório do Clima aponta que há 25 projetos de lei em discussão no Parlamento Federal que afetam direitos socioambientais e têm potencial de acelerar as mudanças climáticas no país. Quais interesses movem essa agenda? As reações contrárias e a responsabilidade do poder público com as políticas preventivas frente ao futuro que se desenha. Eu converso com o geógrafo e ambientalista Mário Mantovani, diretor de Relações Institucionais da ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Bem-vindo, Mário. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado por estar aqui junto com os amigos, parceiros, com o pessoal que faz política pública nas assembleias legislativas, a gente que trabalha com muitas das assembleias, com as frentes parlamentares ambientalistas, não só em Brasília, mas também em todos os estados brasileiros e agora com a frente parlamentar ambientalista dos vereadores do Brasil, ou seja, uma corrente de pessoas fazendo política pública em todo o país. Bacana. A direção do Observatório do Clima, Mário, rede que reúne aí ONGs ambientalistas, institutos de pesquisa, movimentos sociais, está chamando de pacote da destruição um conjunto de 25 projetos de lei que podem aí trazer estragos aos direitos socioambientais e impactar as mudanças climáticas. Por que é importante jogar luz sobre essa agenda? Bom, Marco, a gente tem um trabalho, quem faz política, quem está no Congresso Nacional, sabe que aquilo tem, não só no Congresso, na própria Assembleia, a gente sabe que tem as pessoas que têm visões diferentes, né? Então você tem aquele que é mais conservacionista, aquele que abraça a árvore, mas você tem um técnico, cientista, e o Observatório do Clima conseguiu juntar tudo isso para enfrentar situações que já vêm de muito tempo. Por exemplo, eu que trabalhei a Lei da Mata Atlântica, mais de 15 anos no Congresso, um próprio Código Florestal, que nós tivemos, inclusive, muitas manifestações na Assembleia de Minas Gerais, foram muitos anos de debate, mas quando saiu, por exemplo, o Código Florestal, né, que diz ali o que tem que proteger a APP, as áreas de preservação permanente, tem que fazer reserva legal, tem um monte de atribuições que uma parte de uma bancada, que a gente chama lá de bancada ruralista, faz existência a isso e vem sistematicamente desmontando. O observatório veio nesse sentido, de pôr luz, como você falou, naquelas legislações que construíram o Brasil, uma das legislações mais avançadas do Brasil, é o único país que tem na Constituição o capítulo de meio ambiente, tem leis muito modernas, o Brasil é o maior player, é o maior protagonista ambiental que existe no mundo, né? Porque é o único país que tem um ativo ambiental como o nosso, água, floresta, biodiversidade, clima, tudo que a gente puder junto, mas que tem grupos que não se interessam por isso, que acham que isso é um atraso, que acham que tem que usar veneno, que tem que acabar com proteção de rio, porque lá fora não tem isso, que tem que diminuir floresta, porque floresta não serve para nada, e aí vai. Então é um enfrentamento permanente no Congresso Nacional. E agora a gente traz à luz da ciência, né, das definições do IPCC, aquele painel intergovernamental que estuda a questão climática. A gente traz, por exemplo, como a SOS Mata Atlântica, onde eu tive mais de 30 anos, o Atlas da Mata Atlântica. Nós já fizemos muitas entrevistas aqui na TV Assembleia, mostrando os resultados, né, da cobertura florestal da Mata Atlântica em Minas Gerais, que todo ano ganhava o título de campeão de desmatamento no Brasil, mas não é o que o Mário acha ou o que os ambientalistas acham, é o que a ciência mostra. O INPE, que trouxe as maiores informações do planeta, quem começou o monitoramento espacial, o satélite sobre cobertura florestal, é isso que a gente traz e é isso que é o que está em jogo hoje no Congresso Nacional. Alguns tópicos em pauta que eu queria colocar aqui para quem nos assiste, Mário. Vamos lá. Flexibilização do Código Florestal, redução de reserva legal da Amazônia, anistia a desmatadores, mineração em terras indígenas e autorização de obras em áreas de preservação permanente. Ou seja, é muita coisa realmente que está em jogo. Quais impactos que merecem mais atenção, em síntese?
Aí são tantas maldades, Marco, que a gente não poderia a gente podia perguntar: você prefere morrer de tiro ou de facada? Vai morrer do mesmo jeito, né? Então, na realidade, cada um desses enfrentamentos que vem sendo feito nessas propostas de legislação, todas elas extremamente criminosas e danosas, não é ao meio ambiente, à corujinha, ao mico-leão, é danoso para a gente, sociedade, porque a floresta que eles querem tirar a proteção da redução da reserva legal é a que produz chuva hoje, e isso está comprovado. Nós temos os rios voadores, toda aquela circulação que vem da evapotranspiração da Amazônia depende da floresta, inclusive para o próprio agronegócio no centro-oeste, aqui no sul do Paraná e Santa Catarina. Então, acabar com a floresta na Amazônia significa acabar com a agricultura no Brasil. E nós estamos falando de um país que vive para mão para boca, que desde sempre foi só um país agroextrativista, só tira e manda para fora, desde pau-brasil, todas as coisas que a gente já conhece, mineração, Minas Gerais, né, o nosso minério que vai para fora. Ou seja, nós não podemos mais conviver com esse tipo de extrativismo e ampliando fronteiras agrícolas, como a gente vê indo para a Amazônia, e isso não tem custo para quem está especulando, né? Talvez o maior dos pecados todos esses projetos seja o maior problema ambiental brasileiro, que é da questão fundiária. Você vai ver que todos eles batem na questão fundiária. O próprio licenciamento ambiental de algumas atividades hoje que existem, Minas Gerais tem um enfrentamento muito grande com relação a isso. A gente vai ver com a retirada de proteção de margem de rio, talvez um dos maiores crimes contra a humanidade é tirar a mata ciliar do entorno de um rio, que hoje abastece cidades, abastece a gente, ninguém vive sem água, e nós não vamos ter, por exemplo, um rio que possa receber água porque está assoreado sem a mata ciliar, ou que o veneno venha direto para dentro do rio. Então, todos esses casos aí têm a ver com ocupação, o máximo de área para exploração, que é a marca do Brasil. E o maior problema ambiental brasileiro, como eu disse, é fundiário. Por isso essa pressão desse segmento hoje contra a legislação ambiental brasileira. Mário, de outro lado, há também projetos, né, em tramitação no Congresso que podem fazer frente a esse pacote. Em uma visão ambientalista, o que deveria ser priorizado neste momento, assim, de forma mais imediata pelo governo? Bom, eu acho que, por exemplo, o pagamento de serviços ambientais, que é um recurso para aquele proprietário que protege uma nascente, protege o rio, aquele que tem área com mais de 20% da reserva legal, aquele que é o guardião da biodiversidade, pode ter recursos que agora, com a lei que a gente conseguiu, que vem sendo regulamentada, traz o pagamento de serviços ambientais, é um reconhecimento, como os municípios que recebem ICMS ecológico. Tem restrição de uso, o município pode receber o ICMS ecológico. A gente conhece isso na mineração, aí, com aquela taxa que vai da mineração. Também tem algumas coisas que são muito importantes para a gente hoje, para a própria aplicação do Código Florestal. As leis no Brasil não são ruins, elas não são aplicadas. Esse é o grande problema. Se eu tenho uma reserva legal, se eu tenho ali minha propriedade com adequação ambiental, se eu tenho uma atividade econômica numa região, isso pode ter crédito de carbono, que é a legislação que está lá para ser feita, e o Brasil foi o protagonista nessa história dos créditos de carbono. Quando é que eu, que comecei há 50 anos atrás nos temas ambientais, com as principais organizações do Brasil, podia imaginar que carbono fosse ser um grande negócio para um estado como o nosso, que é o estado florestal em Minas Gerais, carbono que vem do carvão, carbono vegetal, ou das plantios de celulose, isso tudo é ponto positivo para a economia. Trabalhar com o meio ambiente não é impedir a economia, pelo contrário, é economia sustentável. Todas as empresas que estão aí hoje na Federação das Indústrias, e eu tenho conversado muito, têm falado de ESG, aquela coisa de governança, meio ambiente, sustentabilidade, não entra mais no mercado se não tiver isso, inclusive os produtos brasileiros. Então, a gente agrega essa legislação moderna, essa capacidade do Brasil de ter uma legislação super atual, de ser ela favorável ao meio ambiente, como se fosse valor agregado a qualquer produto que saia. Pode ser o leite, pode ser ali
o nosso queijo da canastra, tudo ele vai vir com certificados, como está acontecendo hoje. Então, o meio ambiente, nesse caso, é fundamental. Olha, a gente já vê assim no supermercado, venda de ovos dizendo esse ovo vem de galinhas soltas, que não tem, são maltratadas. Só que tudo que a gente está vendo hoje já começa com isso. A própria produção de celulose em Minas Gerais já vem com a FSC, a certificação florestal, que diz, ó, essa floresta é bem manejada. Então, nós temos que ver esse lado positivo. Quem vê o lado negativo é quem está do atraso, é aquele ainda que acha que pode explorar, que tem o trabalho escravo, é aquele que está sempre, né, querendo expropriar o que não é dele, o que é meu, o que é seu, o que é de todos nós, por exemplo, como as terras devolutas, que são as que mais têm pressão. Terra devoluta não é do governo, ela é minha, ela é sua. O parque, que a gente fala hoje, que querem criar parque e viabilizar tudo, não é o parque do governo, é meu, é seu, de todos nós. E é isso que a gente não entende, o que é público, o que é privado e o que é expropriação e uma exploração criminosa, que é o que a gente tem visto hoje, inclusive na mineração, como a gente teve muitos exemplos no nosso estado. Mário, você já mencionou, né, a bancada ruralista no Congresso, que tem uma força bastante conhecida, mas pode haver nesse momento também cálculos de setores do governo e de sua própria base em, de repente, relegar uma agenda ambiental para priorizar a econômica, né, em um momento que se discute aí reforma tributária, muita preocupação com metas fiscais, tem esse pano de fundo também? Sim, nós temos levado para o Congresso seria uma reforma tributária verde, essa da compensação, do crédito de carbono, né? O Bernardo Api, inclusive, que está hoje na equipe econômica do governo, foi quem elaborou essa proposta, mas o que a gente vê é um atraso. Aqueles que estão lutando contra o meio ambiente é a turma que tem um incentivo, né, do crédito agrícola, que não paga e que roda a dívida agrícola. Nós temos aí uma turma ainda que acostumou com essa coisa de ter a teta do governo, vamos dizer assim, para bancar atividades que são insustentáveis, porque a cada dia vai ser cobrado mais. Um bom licenciamento, um dos pontos que a gente estava vendo aí nesse pacote de destruição, é de você tirar água de rio para irrigação sem controle. Ó, basta ver, nós temos aí o Rio Doce, vários rios que têm mais autorização de retirada de água do que tem de água no rio. E se você não fizer um licenciamento bem feito, não vai ser o grande grupo que vai ser prejudicado, vai ser as comunidades que dependem dessa água, né? A gente tem visto isso no São Francisco, por exemplo, tem mais outorga de água do que a capacidade do rio. E teve uma questão muito importante que nós começamos a debater no Congresso, que era a questão da transposição, ter um programa de restauração do rio, né? Um programa que pudesse garantir que essa água vai ter para frente. Ora, daquele investimento previsto de compensação, até hoje não se foi gasto nada. Ou seja, o rio continua sendo drenado para grupos de interesse que ocuparam as terras, por exemplo, com o agronegócio, né? E que afastaram as comunidades. Acabei de sair aí de uma reunião a semana passada do Comitê do Rio São Francisco, a parte de Minas é muito forte, os mineiros têm a liderança disso, a agência de águas do Rio São Francisco está em Minas Gerais, né? Então, e a gente vendo que esses conflitos são permanentes, vai precisar de muita articulação para fazer isso. Agora, uma articulação só dá certo se tem regras claras. Uma legislação forte, como a das águas, que vem sendo desmontada também no Brasil. Não estamos falando só de floresta, não estamos falando só de clima. A lei das águas, a lei da biodiversidade, a lei das conversões de multa, tudo isso hoje vem sendo desmontado, por quê? Para manter esse status de grupos que têm benefícios em detrimento de tanta gente. Com tantos temas sensíveis, né, aí em jogo, qual que é a sua avaliação geral até o momento sobre a política ambiental do governo Lula III? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse essa semana, na esteira aí da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que é preciso criar um novo instituto jurídico para se lidar com emergências climáticas. Aí queria sua opinião sobre essas duas coisas, um balanço geral do governo e essa sinalização da ministra.
Ô Marco, antes de chegar nisso, aí tem que lembrar que o Brasil, nos anos 70, pediu para que viesse a poluição em vez do desenvolvimento, né, da proteção ao meio ambiente. Nós vamos assim até chegar na Constituição, no capítulo de meio ambiente, depois quando se faz a Eco 92, aí o Brasil é protagonista global. Brasil, todas as convenções clima, biodiversidade, todas as convenções que nós trabalhamos hoje, elas nascem no Brasil. Não foi papo de gringo, não veio lá de fora, não é gente querendo impedir o Brasil nem nada. Marina Silva tem razão, né? Os marcos que a gente tem, referenciais, tanto de institucionais, tudo, eles estão sendo superados pela realidade. A realidade das mudanças climáticas veio para ficar. O Brasil foi o primeiro país do mundo a aprovar o Acordo de Paris no seu Congresso Nacional. Nenhum país do mundo tinha feito isso. No entanto, aquilo que fez ali no Congresso Nacional, o Brasil sendo a referência, a potência global, não consegue chegar na realização. Então, o que nós estamos fazendo hoje é vendo e aí tem um ponto importantíssimo. Os órgãos ambientais do Brasil, incluindo o Ministério do Meio Ambiente, têm menos de 0,5% do orçamento. Então fica difícil de trabalhar. Você tem milhares e milhares de reais para poder degradar e um maluco para dizer, tem que ter cuidado, né? Porque não tem nem recurso, não tem nada. E ainda tem um Congresso que hoje é completamente, amplamente favorável contra o meio ambiente, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque não basta você falar, eu tenho uma ministra Marina que é uma referência mundial, tem hoje uma melhor legislação, mas você tem um Congresso que está jogando contra o Brasil nesse momento e a gente está colhendo os frutos dessas insanidades. Tirar a proteção de margens de rio, tirar a proteção de floresta, tirar a proteção por exemplo, de agrotóxico, que estava lá uma legislação proibindo alguns tipos de agrotóxicos, agora liberou todos. Então, tudo isso vai ter impacto na sociedade. Tudo isso vai ter impacto, talvez não agora na economia, mas no médio prazo nós vamos ter muita dificuldade. Não vai ter mercado para um produto que tenha contaminação. Queria falar com você sobre um pouco a tragédia, né, que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Ela exige, no momento, né, naturalmente, uma prioridade imediata, aí, a questão de redução de danos humanitários e a reconstrução do Estado, mas a gente vê críticas políticas sendo colocadas, por exemplo, a gestão ambiental do governo gaúcho, que revogou ali centenas de normas, né, alterou do Código Ambiental do Estado. Dá para se fazer mesmo essa relação, Mário? É importante discutir isso paralelamente às ações de reconstrução? Ô Marco, eu trabalho com o Rio Grande do Sul há mais de 15 anos. Fizemos um trabalho lá em Caxias do Sul, na região, com a implementação do Código Florestal, inclusive, mostrando para um tal de senador Reis, que sempre foi contra a aplicação do Código Florestal, que era importante ter a implementação desse código com um comprometimento dessas regiões em casos de catástrofe. Então, não é de hoje. Esse crime que foi cometido agora foi como aqueles da barragem, né? Eram crimes anunciados, né? Eram pactos anunciados. Então, eu me lembro de a gente ter trabalhado no Rio Grande do Sul trazendo essa informação. Vai haver uma catástrofe se houver, por exemplo, rompimento de barragem. E adivinha o que é o maior lobby em Brasília hoje, inclusive com Minas Gerais? Contra o controle de barragens. Nós vamos ver esse próprio senador Reis tirando proteção dos rios e pedindo para que se possa tirar água dos rios. Então, esse é um problema seríssimo, porque eles não percebem, né? O meio ambiente não é naquele lugar de interesse do senador Reis, é na bacia do rio. E não tem esse pensamento no Brasil, no planejamento. Eu, às vezes, faço o meu plano diretor para atender interesse imobiliário, como é Belo Horizonte hoje, acabando com a Serra do Curral, acabando com tantos outros lugares. Então, o que a gente vê é pressão em Nova Lima, pressão em toda a região metropolitana. Isso acontece no Brasil. E essa área que está hoje comprometida com a parte de inundações no Rio Grande do Sul é a parte que todo mundo sabia que existiria isso. Da mesma forma que em São Paulo, aquilo que está ocupando a área de mananciais é pelo PCC, pelo crime organizado, ou no Rio de Janeiro, nos morros do Rio, é o crime organizado, ou qualquer outro lugar do Brasil, ou a especulação imobiliária, ou a bandidagem. Isso
vai ter impacto, por exemplo, no plano diretor do município. Mas quando você olha para o plano diretor, você olha para a área urbana, você não olha para o território, não olha para a bacia. E hoje o Rio Grande do Sul está pagando muito caro por esse impacto. Como aconteceu com a seca no Amazonas, que nós nunca tivemos outra parecida na história, como aconteceu agora. Aqui em São Paulo, os desabamentos na Serra do Mar, que a gente já tinha visto, tinha feito enfrentamento, mas que está voltando. E uma coisa importante para deixar claro, existe mudanças climáticas. Aquela história que não é cíclico, tal, realmente foi cíclico. Eu sou geógrafo, eu posso dizer como é que tem essa história. Mas o que a gente tem é que os tempos estão diminuindo. Então, a cheia de 40, que eles falam hoje no Rio Grande do Sul, era a tais da cheia centenária, que agora vai ficar talvez anual. Esse que é um grande lance que foi avaliado pelos cientistas, que tem milhares de modelos matemáticos, nunca teve tanta ciência envolvida, onde nunca teve tanto satélite para trazer informação. Então, nós não estamos discutindo se é negacionista ou se não é. A mudança climática veio para ficar. E aqueles alertas que foram dados, proteger rio, garantir a integridade das encostas, garantir ocupação em lugar certo, se era alerta naquele momento, agora é o salve-se quem puder, porque vai ter impacto para a sociedade e isso custa muito caro. O governador do Rio Grande do Sul, que é o que acha que o Estado mínimo, talvez igual o de Minas Gerais, que acha que o Estado mínimo é a coisa mais importante, que o Estado é paquidérmico, isso, aquilo hoje, né, que é pelo Estado mínimo, hoje que é o Estado total para cobrir o efeito de um impacto tão grande como esse, que a iniciativa privada não vai fazer. A cultura preventiva geral, né, do poder público brasileiro vai ter que ser modificada, né, porque o Brasil não tem tradição de se investir, né, em prevenção e há um quadro que se desenha aí, como você mesmo colocou, de repetição de secas, de inundações nos mesmos locais, né? Em períodos mais curtos. Marco, tem uma coisa, você lembra aquela história que falava o Brasil é o país abençoado por Deus, não tem terremoto, não tem neve, não tem vulcão, não tem isso, não tem aquilo. Dizia lá, né, quando estavam reclamando para Deus que era injusto isso no mundo, diziam lá, olha, né, espera que você vai ver os políticos que eu vou colocar aí. Então, a contrapartida de ter um país maravilhoso como esse foi esse processo de degradação ambiental que é histórico no Brasil. O Brasil sempre foi o país que depredou a natureza. O Brasil não faz como vários países que plantam para colher em 100 anos, como a Finlândia, que tem uma economia florestal que é menor que o estado aqui de Minas Gerais em termos de produção e tem 100% do seu PIB praticamente muito melhor que o nosso, o maior PIB do planeta, que as pessoas vivem numa qualidade de vida fantástica de floresta que demora 100 anos para construir, para ter. E tem certificações também, tem tudo isso. Então, nós não temos essa cultura. A nossa defesa civil normalmente vai naqueles mesmos lugares. E onde são os mesmos lugares? Fundo de vale, onde foi colocados os mais pobres. Áreas de encosta, onde são colocados os mais pobres. Sempre nos mesmos lugares. Porque não atinge ninguém, então vai na defesa civil que se vire, porque a prefeitura cobre, o governo do estado cobre e o governo brasileiro cobre. Agora nós estamos vendo que é indistinto. Foi assim na Amazônia, foi assim no rompimento das barragens em Minas Gerais, tem sido assim aqui em São Paulo, nas áreas inundadas, que não é mais só nas favelas que que inundam, como foi no Rio Grande do Sul, que não foi só na favela, foi agora na cidade, em todos os lugares. Então, a Defesa Civil vai ter que se preparar e os planos de ação climática tem que ser hoje uma obrigação. Uma legislação que a gente tinha que fazer agora, nenhum município mais pega recursos depois de tragédia se não tiver seu plano para poder identificar responsabilidades. Termina uma tragédia, morrem como 900 pessoas na tragédia de Petrópolis, você não sabe quem é o culpado até hoje. E o culpado foi o poder público que deixou ocupar as margens dos rios ali na região serrana. Eu sobrevoei logo após aquele grande desastre, que foi talvez um dos maiores do Brasil em termos de impacto de morte de gente,
todos que morreram estavam em áreas de preservação permanente. Nem Ministério Público, nem governo, nem Defesa Civil, ninguém atuou para poder evitar uma tragédia como essa. Inclusive, os ambientalistas ficaram de chato porque ficavam denunciando. Olha o que vai acontecer. Eu cheguei a ser denunciado por uma promotora por estar trazendo perspectiva de uma tragédia que eu sabia era anunciado. Então, a gente vai ter muito trabalho para mudar esse entendimento de que a gente tem que começar a ser hoje preventivo, que a gente tem que ter mais ações e que a gente precisa respeitar o meio ambiente, né? Não pode mais conviver com essa coisa de rio contaminado no Brasil por esgoto e depois tomar esgoto. 70% da população das doenças do Brasil são de origem hídrica. Isso é país de quarto mundo. E você vai mexer na legislação das águas? Não pode, inclusive com a questão da privatização das águas, né? Não é privatização da água, privatização do lucro. Mas, A contaminação é o coletivo. a gente está com o nosso tempo terminando, mas queria te perguntar, antes da gente encerrar, né, o Brasil, com esse cenário todo que você desenha aí de dificuldades, tem em 2025 o desafio de sediar a COP30, um evento que é crucial no cenário global de mudanças climáticas. O que definirá o sucesso do país nessa empreitada e se pode representar, de fato, uma virada de chave? Bom, essa é uma virada de chave do planeta, né? Eu que acompanhei pelo menos mais de 15 COPs, estive participando de todas elas, inclusive no Acordo de Paris. A primeira coisa que nós temos que fazer no mundo é diminuir a questão do petróleo. Ela é a comprovação dos problemas, desses problemas que a gente vem tendo catastróficos do ponto de vista climático. Vai ser difícil o mundo, mas a gente nunca viu também evoluir tão rápido a solar, a energia elétrica, carro, todo desse jeito. Também se tem uma corrida para isso. O outro ponto que ficou claro e evidente é só tem um jeito de proteger a natureza, é plantando árvore, não tem outro. Quem produz, quem fixa o carbono, né? Tem várias formas, mas a grande forma que interessa para o Brasil é plantar árvores. Tanto que a meta do Brasil era plantar, restaurar 12 milhões de hectares. Só de pasto que a gente tem abandonado no Brasil, nós cumpriríamos essa meta e ainda vendia carbono para o mundo. Porque a floresta em pé como a Amazônia, ela não fixa tanto carbono. Ela tem um delta entre o que ela consome e o que ela fixa, né? Então, a gente precisa, ou que ela emite de CO2. Então, a gente precisa plantar. Olha, imagina Minas Gerais, o que tem de área abandonada. Só em Minas nós estaríamos aí 3, 4 milhões de hectares para fazer restauração florestal e, com isso, fazer uma economia florestal, né? Então, resumida, plantar árvore e diminuir o aspecto do uso do petróleo. O Brasil está agora no pré-sal, o Brasil agora quer entrar na equatorial da Amazônia, produção, tudo. Então, nós vamos ter que fazer essa conta. Se eu deixo de explorar isso, o que eu vou ter? O Brasil tem todas as oportunidades, a maior produção de energia, não precisa desse tipo de energia, e o mundo vai pagar muito mais caro se a gente continuar, inclusive a gente. Olha uma tragédia como essa, como é caro para toda a sociedade. Vai haver um desbalanceamento na nossa economia. O que salva o Brasil? Solidariedade, que é o que a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Mário, e sucesso aí à frente das suas articulações em defesa das pautas ambientais. Eu conversei com Mário Mantovani, diretor de Relações Institucionais da ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Falamos sobre projetos em tramitação no Congresso Nacional que ameaçam direitos socioambientais e têm potencial de acelerar as mudanças climáticas no país. Um debate aquecido diante da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. E a gente, Assembleia de Minas, reforça, nesse momento, um pedido de ajuda à população gaúcha. Se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92-958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. E não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar
e até o próximo programa.